Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre o princípio da indução finita? Muito bem. Então, quero que você pense em algo aqui junto comigo. Para pensar no seguinte exemplo. Pensa comigo o seguinte. Se você vê, tá andando pela cidade, você vê um carro de cor amarela. Daí você anda mais um pouquinho, você vê outro carro de cor amarela. Mais um pouquinho, mais um carro. Outro carro. Mas vai passando mais e mais e mais e mais e mais. Daí você para um pouco de ver aqueles carros. Qual é a próxima cor que você acha que vai ter o outro carro, o carro seguinte? Necessariamente será azul? Com certeza não, né? O seu princípio indutivo, a sua indução, te faz acreditar que o próximo carro terá a mesma cor do que os anteriores, beleza? Então assim, isso que a gente está vendo agora é um raciocínio que a gente chama de raciocínio indutivo, que leva a gente a crer, a acreditar qual vai ser a próxima coisa que vai acontecer. Só que a gente vai ver que esse tipo de princípio, ele realmente é uma prova matemática válida, que sempre vai valer para números naturais, tá ok? Então, lembra sempre disso, o princípio da indução sempre vai valer para números naturais. Lucas, show de bola, como a gente vai fazer esse princípio de indução finita? Calma, vamos usar um exemplo. Pensa comigo no seguinte, ó. Tenho aqui, ó, a soma dos números de 1 até n, então 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até o seguinte, é igual a n vezes n menos 1, n mais 1, desculpa, sobre 2. Isso aqui é a soma dos termos de uma PG. Como a gente consegue provar isso? Primeiro, a gente precisa descobrir o nosso P de n, tá ok? Quem é o nosso P de n? É o nosso valorzinho que a gente tem aqui no final, que realmente mostra que a gente consegue generalizar esse nosso comportamento. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escolher algum valor que seja base, ou seja, vai ser o primeiro valor que vai valer aquilo que a gente está trabalhando. Por exemplo, se a gente está falando de um n0, a gente vai pensar nesse caso aqui para o 1. Por exemplo, qual é a soma do primeiro termo de uma PA que vai de razão 1, né? Tipo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Necessariamente vai ser 1, concorda? Então, quando eu substituo aqui no nosso PN, esse valorzinho ali, 1, a gente realmente encontra esse cara aqui sendo igual a 1. Show de bola? Então, está válido isso daqui. A gente pode dizer que essa nossa primeira coisa do princípio, nosso primeiro passo, nosso segundo passo aqui no caso, ele está ok. Tá ok? Belezinha? Então, feito isso, a gente vai para a nossa hipótese indutiva. O que é a nossa hipótese indutiva? É a gente assumir que aquele nosso P de n, ele está sendo válido para qualquer valor de k, que seja maior do que n0. Então percebe o seguinte, a hipótese indutiva aqui é que é válido para qualquer k maior do que o n0. Tá ok? Então percebe que o que a gente vai fazer agora é mostrar que vale para o seguinte. Se vale para o P de K, a gente quer que valha para o P de K mais 1. Então a gente supôs isso daqui no nosso outro passo, no nosso passo 3, e a gente quer chegar nisso daqui, que vale para o P de K mais 1. Lembrando que a gente tem a nossa expressão sendo isso daqui, né? O nosso P de n é o P de n, sabendo que é o n vezes o n mais 1 sobre 2. Se eu estou fazendo K mais 1, vai ficar no lugar do n, o meu K mais 1. Então vai ficar K mais 1 vezes K mais 2 sobre 2. Como eu vou chegar nisso daqui como resultado? Aí entra a nossa ideia. Percebe o seguinte, o que seria o P de K mais 1? Ia ser todos os valores somados até o K, depois somar o K mais 1 novamente. Só que a gente sabe que esses caras aqui somados, eles valem K vezes K mais 1 sobre 2, pela nossa hipótese indutiva. Trabalhando melhor esse nosso MMC aqui, ó, se eu fizer 2 vezes o K mais 1 e somar com esse nosso numerador, a gente vai chegar nessa expressão que você está vendo aí. Agrupando esses valores, temos aqui um K mais 1 vezes o K mais 2 sobre 2, que é justamente aquilo que nós queríamos demonstrar. Belezinha? Show de bola? Só que esse tipo de princípio, ele nem sempre vai dar certo. É aí que eu quero que você tenha cuidado.
Para isso, a gente vai precisar entender agora o que é o nosso princípio de indução forte. Observe esse exemplo aqui. Quero mostrar que todo número natural ele é primo ou é um produto de primos. Primeira coisa que a gente vai dizer vai ser definir o nosso P de n. O P de n ele vai ser dizer que o número ele é primo ou um produto de primos. O número n é primo ou um produto de primos. Feito isso, nós vamos encontrar a nossa base, ou seja, o primeiro valor que aquilo vai ser verdadeiro. O primeiro número primo que a gente vai ter vai ser o 2, beleza? Show de bola? Então, o P de 2 ele realmente vai ser verdadeiro, tranquilo? Então, a partir do 2, pelo que a gente viu lá no nosso princípio indutivo, a gente vai poder afirmar para todos os casos. Aí que entra aquele nosso lance, né? Que é a nossa hipótese de indução. Se a gente estivesse usando o nosso primeiro princípio de indução finita, a gente ia afirmar que existia um K que era maior do que aquela nossa base, que era válido isso daqui, né? Que era ou era primo ou ele era um produto de primos. Só que como a gente ia provar que isso também vale para o seguinte, para um K mais 1? Impossível, né? Para isso a gente precisa desse nosso princípio de indução finita, que vai ser o princípio mais forte. Por quê? Agora a nossa hipótese vai ser um K que vai estar necessariamente entre a nossa base e um nzinho qualquer que é o nosso topo, o nosso teto. Belezinha? Ou seja, o nosso K ele precisa estar entre 2 e o n. Ou seja, eu já sei pela nossa hipótese indutiva, eu estou dizendo que o P de 2, o P de 3, o P de 4, até o P de K menos 1 vai ser verdadeiro, beleza? O que eu preciso é só provar que o P de K é verdadeiro, o seguinte é verdadeiro, beleza? Então, ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou vendo até o anterior, quero provar o seguinte. Como eu faço isso? Percebe que, se for primo, vai ser verdadeiro. Caso contrário, o produto de primos ele precisa ser divisível por algum ponto, beleza? Ou seja, vou dizer que o meu n ele pode ser um primo que vai dividir esse n. Show de bola? Tranquilo? Ou seja, isso quer dizer que, para ser divisível, esse meu P precisa ser diferente de n. Ou seja, necessariamente esse meu K será maior do que 1. Tranquilo? Por quê? O meu P é diferente do meu n. Somente se fosse igual a um n, que o meu K seria igual a 1. Por ele ser primo, a gente sabe que o nosso P, ele necessariamente precisa ser maior do que 1. Isso significa que o meu K estará necessariamente menor do que o n. Ou seja, o K ele é primo ou um produto de primos pela nossa hipótese. Isso significa que o meu P de n será verdadeiro para qualquer valor maior ou igual a 2. Belezinha? Assim como a gente queria demonstrar. Show de bola? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.